Então, antes de mais nada, eu já chamo o Sandro Gama para a gente poder falar das notas, né, para encerrar o expediente, até porque tá tarde, Sandro Gama, e daqui a pouco a galera tá mandando a gente embora daqui. É Então verdade. vamos, sem mais delongas, pedindo para... E vamos no pique, hein, Sandro? Porque senão a gente vai dormir em São Januário, hein? Não, vamos no pique. Vamos no Vamos lá. pique, então, para Léo Jardim, goleiro que fez Léo, apenas uma defesa, que eu lembre, aquela do cruzamento que quase foi no gol, e não comprometeu. Eu nota acho 7. que nota 7 também. Nota 7 para o Léo Jardim, portanto, goleiro do Vasco. Vamos agora para Paulo Henrique. Paulo Henrique, eu gostei do jogo dele, fez um jogo ofensivo bacana, também não deu mole na defesa, mas eu vou dar uma nota 7 também, Paulo Henrique. Acho que ele não comprometeu. Pensei em 7, porque ele foi, ele correu bastante, se dedicou bastante, né? Quando a bola estava com o adversário, ele ia buscar nota 7. Nota 7, portanto. Vamos aí para João Vitor. O que tu achou, Sandro? Cara, eu acho que ele não comprometeu, né? Ele teve um erro de um passe de 3 metros que eu falei, né? Sim, foi mesmo. Entendeu? Então, assim, mas não comprometeu. Mas também pegou um time fraco ofensivamente. Então, como ele ainda me deixou com raiva da última partida, eu vou dar 6. Acompanho. Eu acho que ele fez um jogo abaixo do Maurício Lemos. Eu achei que o Lemos foi foi mais seguro então por isso eu dou nota 6 para o João Vitor e já adiantando a minha nota para o Maurício, que é 7. Ele dando bons passes, marcando em cima, sendo muito perigoso na jogada aérea também. Então fico nota 7 para o Maurício Lemos. Pode fechar em 7 então aí pra gente fazer igual. 7, Maurício Lemos. Lucas Piton, Sandro Gama. O Piton, eu tenho sempre um problema com o Piton, não vou me alongar não, mas eu tenho sempre um problema com ele, que na marcação eu acho o Piton muito fraco. Entendeu? Tanto é quando entrou aquele menino tal do Aladu, né? Ele achou um espaço ali. Al-Udu, não? Al-Udu? Aladu, alguma coisa assim. Não, é com W. Eu acho que é Al-Udu. O Avudu. Isso aí. É isso aí. Rapaz, o cara partia para cima dele ali, ele deu umas deitadinhas de vez em quando. Então, eu vou ser sincero com você, eu vou dar 6 pro Piton. Então, Sandro, eu tive uma percepção diferente da sua. Particularmente, eu achei que ele hoje, diferentemente de outros jogos, é claro, a gente tem que entender a fragilidade do adversário. Nessa parte final, de fato, quando entra o Aoudu, que é um jogador que estava fresco, né, estava descansadinho, saindo do banco, de fato ele deu ali um calor no Piton. Mas durante todo o primeiro tempo e até boa parte do segundo, eu achei ele muito seguro defensivamente, tirando bola, dando carrinho, até a torcida em um momento o aplaudiu na linha, até na reta final do segundo tempo. E na frente ele foi bem. Eu achei que também ele serviu bem como opção, tabelando ali. Então vou dar uma nota 7 também para o Piton. Acho que ele na média da defesa ele foi bem, um pouco acima do João Vitor apenas. Então, tu deu 6 com 7, 6,5. 6,5, né? 6,5 para o Piton. Hugo Moura, para mim o Hugo Moura foi muito bem. Muito bem. Eu gostei não muito. à toa. Não à toa ele foi aplaudido pela torcida. Vou dar uma nota 8 para o Hugo Moura. Eu vou dar um pouco, eu vou dar 8,5, né? Só para não ficar igual. Eu achei Perfeito. que foi uma das melhores partidas dele. Eu achei que ele foi muito bem. Ele foi a torcida nos dois. Teve um lance que ele evita a bola, né, num carrinho, já no finalzinho do jogo. E na sequência, quando acaba, ele tem o nome gritado de novo. Então, é um jogador que é titular absoluto nessa equipe. Tietê. Eu já achei o Tietê um pouco tímido, na marcação também, um pouco lento. Não sei se é por conta dele ter começado o jogo em Itaquera, talvez sentiu algum tipo de cansaço. Não sei, mas eu acho que o Tietê ele teve espaço para fazer um jogo melhor. E não fez. Então, nota 6 para ele. Eu acho que o Tietê teve espaço, em algumas situações, tinha campo de jogo para atacar. Exatamente. E preferia voltar a bola. Então, eu tô contigo nesse 6 aí. Agora vamos a ele. Felipe Coutinho. Você, Sandro? Cara, eu posso ser sincero, eu vou dar 9 pro Felipe Coutinho. Talvez você pode achar até que eu tô dando uma nota muito alta, mas eu achei o Felipe Coutinho com muita doação no jogo. Ele se doou, ele chamou fome, né? Fome, chamou a responsabilidade, buscou a bola, entendeu? Ele não se escondeu do jogo, ele falou, esse aqui é comigo. Ele deu uma cabeçada que a gente estaria comemorando o gol, não fosse a defesa incrível
Ele cabeceou, como manda o figurino, para baixo, no chão, a bola bateu, uma bola, aquela que é quase impossível de pegar, e o cara pegou. E ele, assim, ele levantava, aparecia para o jogo, seja na defesa ou no ataque, até buscar a bola ali na defesa ele foi algumas vezes, a bola passava por ele. Eu achei um grande jogo do Coutinho, tá? Do 9. Então, beleza, eu concordo com o que você está dizendo, mas ao mesmo tempo, pelo fato dele não ter conseguido o gol, e principalmente pela técnica que ele tem, ele tentou bastante, concordo, se doou muito. No primeiro tempo, até os 20, eu não gostei tanto do jogo dele, mas a partir disso eu gostei. Mas não para 9, porque para mim a maior nota tem que ser a do Verratti, que fez o gol e garantiu a vitória. Mas eu vou dar uma nota 8 para o Coutinho. Eu achei que ele merecia muito gol, como você mesmo falou, se doou bastante, buscou, chutou a gol. É um cara que tem uma característica interessantíssima e tem que bater no gol. E que bom que ele está tendo isso, está tendo apetite, está tendo gula, ele está tendo fome de gol. Isso é importante, então, portanto, nota 8 para o Coutinho. Garré. Você, Sandro? Gostei do Garré no jogo, Joel. Gostei do Garré. Vou dar 7,5 pro Garré, né? Eu achei que ele foi bem diferente das últimas partidas. Eu achei que o Garré buscou o jogo, ele quis jogar, ele viu que o time precisava dele, ele se apresentou, ele apoiou o ataque. Eu dou 7,5 para ele. 7,5 para o Garré, eu vou dar nota 8, eu vou dar uma moral para ele. Eu acho que ele jogou bem, procurou os espaços, se movimentou bastante. Enquanto teve fôlego, foi importante. Vou dar nota 8 para ele. Nuno Moreira. Mas eu achei o Nuno um pouco sumido hoje. Não que ele tenha jogado mal, mas ele não chamou assim do jeito que ele chama, né? E quando a gente cobra, quando a gente chega a cobrar isso aqui, é porque você sabe que o cara tem qualidade, né? Não que ele tenha ido mal, não. Eu vou dar 6,5 pro Nuno. Não sei se eu tô sendo injusto, mas 6,5. Eu acho que eu vou na média. Eu acho que eu vou dar uma nota 7 para ele. No segundo tempo ele jogou um pouco melhor. De fato, no primeiro tempo ele estava abaixo do que ele mostra, mas mesmo assim foi bem interessante. Como sempre vem jogando. Nota, então, tá aí, tá bem. 6,75 tá legal. Agora pro Verratti, aí que tá, né, cara? É o cara que salva o Vasco dia sim e dia sim de novo. Nota 9, porque se não fosse ele, né, tirando uma cabeçada da Cartola ali, né, cara? Tira uns gols de cabeça que é difícil de entender. Então, por conta disso, vou dar nota 9 pro Verratti. Eu vou dar 9 também, aí vão questionar. Você deu 9 pro Coutinho, porque eu achei que o Coutinho jogou muita bola. Mas se o Verratti fizesse 2 gols, você daria 10? Daria 10. Ele perdeu um gol com o pé que ele chutou com o tornozelo, que ela foi longe. Verdade. E eu não estou criticando, não estou nada, porque o Verratti ele tem crédito. Eu vou dar 9 para ele. Tem muito crédito. 9 para ele. Agora vamos para os jogadores que entraram no segundo tempo. Paulinho. Achei o Paulinho nota 5, cara. Foi num momento de pressão do Puerto Cabejo e, sabe, eu achei que ele podia ter mostrado mais. Ele não jogou contra o Corinthians, não foi titular hoje. Ele podia ter entrado com mais gás. Então vou dar uma nota 5 pro Paulinho. Eu vou contigo então nessa nota 5. E agora o Ryan. Você, Sandro. Rapaz, eu achei até o Ryan com disposição, você entendeu? Disposição, verdade. Eu não posso ser injusto também com um garoto. Só que ele jogou só 10 minutos, né? Então, assim, a nota que eu vou dar para ele não reflete de 0 a 10 se ele jogasse. Eu vou dar 4 para ele pela disposição que ele entrou e pelo tempo que ele jogou. Ele jogou pouco tempo, 15 minutos, 16 com os acréscimos. Mas aí, pode dar nota baseada em 10 minutos. No que você então viu. Em 10 minutos eu vou dar uma nota 5. Não que eu tenha reprovado ele, mas é que de um atacante você sempre espera um gol ou um passe, né, alguma coisa assim, mas ele já teve uma postura que ele não teve no último jogo inteiro. Verdade. Então, eu vou dar nota 6. Eu vou dar nota 6 para ele. Teve um lance que ele tira uma bola na intermediária. Ele chutou a gol, né? Teve um lance que ele pega do lado direito, corta para dentro e bate no gol. Então, pelo menos mostrou de fato o que você falou. Então, eu vou dar nota 6 pro Ryan. Payet. E aí, Sandro? Cara, o Payet eu não sei, cara. Não, Payet não, perdão. É o Lloyd que tá ali. Não. É o Lloyd. O Lloyd, assim, a torcida, quando o Lloyd entra, ela já fica preocupada. O Lloyd se enrola com a bola e tal.
Eu vou dar uma nota 3 para ele só pelo fato dele ter recuperado uma bola, que ele deu um pique e recuperou uma bola lá no campo de defesa. Não vi mais nada do Lloyd no jogo, pelo contrário. Ele pega na bola, ele dorme às vezes, eu não sei, ele tenta pedalar. Eu, sinceramente, eu ainda não vi esse futebol pro Lloyd ser contratado pelo Vasco, ainda não vi esse futebol. 3. Também não vi. E teve um lance também que ele deu um bicão pra torcida. Uma hora que a bola tava lá jogada, ele deu-lhe um bico pra torcida. A torcida tava meio que reclamando dele. Ele depois até pediu desculpa. Mas não achei bacana a possibilidade dele, não. Não gostei do jogo dele. Nota 3 também pro Lloyd. E agora vamos de Payet. Cara, o Payet quando entra, você sempre espera mais, né? Só que ele jogou pouco também, né? Ele jogou pouco, então assim... Rapaz, eu nem sei a nota do Payet, vou ser sincero pra você. Dá você que eu vou te seguir, porque eu não sei que nota dá pro Payet, eu não sei se eu vou ser injusto. O Payet, pra mim, nota 5, cara. Ele tem que passar de ano pra renovar, e pelo visto não vai passar não, hein? Mas nota 5. Com o futebol que ele está apresentando, eu vou concordar, eu vou dar o mesmo 5 que você deu, mas se eu fosse dar, só você tem que dar a nota, acho que eu daria mais baixo, mais 5. Então dá, vai nota 4 também, não tem problema, eu também achei, a gente espera dele, Sandro, tinha campo para jogar, o time estava vencendo, ele tem que entrar com mais gana, ele tinha que mostrar a fome que o Coutinho mostrou hoje no primeiro tempo. E assim, o Joel, com toda a sinceridade, se um cara igual o Payet quer renovar e você pega um Puerto Cabello que você espera que o Vasco atropele, o Payet não faz nada, como é que ele vai renovar o contrato, cara? Exatamente. Boa, entendeu? Exatamente. Fica complicado para ele, né, Sandro? O contrato, lembrando, o contrato do Payet terminando no dia 5 de maio. 5 de maio, portanto. Não vai e agora vamos para... não vai. Ainda mais pelo valor. E agora a nota de Fábio Carille. Eu sinceramente vou contrariar aí aos nossos amigos que estão no chat pedindo fora Carille. Mas no jogo de hoje eu acho que é muito mais mérito do goleiro do que demérito do próprio time ou do Vasco, entendeu? Acho que o Vasco poderia ter vencido por no mínimo 3-0. A gente pode pensar em 2 defesas milagrosas do Romero, uma na cabeçada do Coutinho, a outra na bomba do Coutinho. E teve um lance também, que teve um bate-rebate que o Nuno chegou de carrinho e ele tirou e jogou para escanteio. Então, assim, foram três boas chances nas quais ele defendeu. Não foi nem o Vasco que perdeu o cara a cara, né? Foi ele que defendeu. Eu acho que se o Vasco vence por 3-0, o discurso seria diferente, talvez a irritação seria diferente, mas eu concordo e aceito as críticas do torcedor. Acho que o Vasco deve em desempenho, mas hoje ofereceu um resultado e até poderia ter vencido melhor. Por conta disso, nota 6 pro Carille. Eu vou ser um pouco mais cruel, vou dar nota 5, porque ele venceu o jogo, ok, mas venceu muito apertado, não tem condições nem necessidade de fazer o torcedor vascaíno sofrer, e para mim o grande culpado disso é o treino. Mas o goleiro pegou tudo. Tudo bem, mas eu acho que as mexidas dele, né, algumas mexidas elas são ruins, e eu vou dar 5 por conta disso, por causa do aperto que ele faz a gente passar e por ele ter colocado o Lloyd no jogo, então ele vai receber 5. Ele até explica isso na coletiva. Eu não coloquei durante toda a coletiva do Carille, até porque até enviar e até dar tempo de passar no pós-jogo a gente poderia se complicar. Mas basicamente o Carille falou em torno de 20 minutos, a gente viu 16. Ele fala sobre o Adson. O Adson sentiu um probleminha na canela, né, da tíbia que ele operou. Não treinou ontem, mas hoje ele treinou no campo. Então não preocupa tanto quanto a isso. E aí, justamente por conta do Adson não ter ido, é que ele tem que colocar o Lloyd. Eu acredito que o Lloyd vai ficar como segunda, até mesmo terceira opção. Só que ele é o único que joga pelo lado esquerdo, né? Porque o Adson joga pelo lado direito, o Ryan joga pelo lado direito. Só o Lloyd joga pelo lado esquerdo, por isso que ele tem essa, digamos... ele sai na frente por conta disso. Mas não sei não, hein? Teoricamente ele jogaria pelo lado direito, mas ele não joga, pô. Não, ele não joga nenhum dos lados. Ele não joga nenhum dos lados. A bola queima no pé dele, é um negócio esquisito. Queima. Ó, e tá aí. Tanto é que mais um jogo aí, a gente deu as notas. Essas foram as notas aqui do Colina em Foco para Vasco e Puerto Cabello. Vasco vencendo por 1-0. A melhor nota foi do Verratti. A pior nota foi do Lloyd, que realmente entrou mal. E ainda teve uma deselegância de dar-lhe um chutão para arquibancada,
né? Ele deu-lhe um bicão para a arquibancada ali, bem em frente às cabines ali, bem perto de onde eu estava. Então eu pude observar com nitidez. Então o Lloyd, com certeza, já com um probleminha mental, no sentido de ter que botar foco, cabeça no lugar, para tentar desabrochar. E é isso, fim das notas e fim também aqui do nosso pós-jogo, agradecendo a rapaziada que ficou com a gente até 1h05 da madrugada de quarta-feira. Mas o Vasco venceu. Não convenceu, mas os 3 pontos. Venceu. Isso que é o importante ao final das contas. Poderia ter sido pior, e vencer numa competição sul-americana é sempre importante. O Vasco retornando a São Januário com o público. Vale lembrar que a última participação em 2020, né, não tinha público por conta da pandemia, né, 2020, disputando ali em 2021. Então o Vasco venceu e agora tem o próximo compromisso, sábado, aqui mesmo em São Januário, Vasco e Sport, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Vasco jogando às 9 horas da noite. Então, rapaziada, o pré-jogo começa às 8, o jogo é às 9 e na sequência o pós-jogo. Eu me despeço por aqui, Sandro Gama, agradecendo a você e a toda a rapaziada que deixou o like, que compartilhou essa live e que também se inscreveu